Sabe, às vezes, as histórias mais impactantes da Bíblia não são as mais famosas. Elas estão, na verdade, escondidas em capítulos que muita gente acaba pulando. E hoje a gente vai mergulhar em uma dessas narrativas, uma que é surpreendente e, olha, absolutamente crucial. A história de Judá e Tamar, lá em Gênesis 38. Se prepare, porque essa história muda muita coisa. A gente já começa no meio de um escândalo. Imagina a cena: um homem poderoso, Judá, completamente cego de raiva, gritando por uma punição terrível, provavelmente a morte, para uma mulher. A pergunta que fica é, como assim? Quem é essa mulher? O que ela teria feito para causar uma fúria desse tamanho? E, mais importante, quem é Judá para ajudar ela desse jeito? Para entender esse rolo todo, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Tudo começa na família do próprio Judá. Depois de se afastar dos irmãos, ele foi tentar construir o próprio caminho, o próprio legado. Mas, como a gente vai ver, o destino tinha um plano bem diferente do que ele imaginava. Bom, Judá estabelece sua família, tem seus herdeiros. E é aí que Tamar entra na história, se casando com o primogênito, Er. Só que logo de cara uma tragédia acontece. Er morre, de repente. E isso deixa tanto o futuro da Tamar quanto a continuidade da linhagem de Judá numa situação assim bem complicada. Para entender o que acontece em seguida, a gente precisa conhecer uma regra cultural muito importante da época, o chamado casamento levirato. E olha, isso não era uma sugestão. Era uma obrigação social muito séria. Era, na prática, a única rede de segurança para uma viúva, garantindo que ela continuasse na família e que o nome do marido falecido não se perdesse. O segundo filho, Onã, até tenta dar um jeitinho de burlar o sistema. Ele se casa com Tamar, como era a obrigação dele, mas se recusa a dar um herdeiro a ela. E por causa dessa atitude, ele também morre. A tensão na família, claro, só aumenta. 2 filhos mortos. Agora só restava um. E é aqui que a história tem uma virada crucial. Judá, apavorado, quebra a promessa dele. Ele manda Tamar de volta para a casa do pai, com uma desculpa de que um dia ela vai se casar com Selá, o filho mais novo. Mas na prática, o que ele faz é condenar Tamar a uma vida no limbo, sem marido, sem filhos, sem futuro nenhum. Anos se passam. Tamar percebe que foi completamente enganada, esquecida. Mas, em vez de só aceitar esse destino, ela decide tomar o controle da situação. De um jeito, assim, chocante e muito, muito arriscado. Isso aqui não foi uma coisa de impulso, sabe? Foi um plano muito bem calculado. Cada passo foi pensado. Ela usa a informação que tinha sobre a rotina do Judá e se coloca no caminho dele estrategicamente, para o momento que estava por vir. A ironia aqui é gigantesca. Judá, o mesmo homem que negou a Tamar o direito de ter uma família, de continuar a linhagem, agora, sem reconhecê-la, a aborda na estrada. Completamente cego, ele não vê ali a nora, a quem ele devia proteção, mas só uma oportunidade para uma transação qualquer. E aqui está a grande sacada do plano dela. Ela não pede dinheiro. Ela pede uma garantia de pagamento. E não é qualquer garantia. Ela exige os objetos que eram basicamente a identidade de um homem naquela época. O selo pessoal dele, o cordão e o cajado. Eram coisas que eram inconfundivelmente dele. Certo, com essa informação toda, a gente volta para a cena do começo. Meses se passaram depois daquele encontro na estrada, e o plano da Tamata prestes a virar um escândalo público. Para todo mundo da comunidade e principalmente para o Judá, isso era a prova de um erro moral gravíssimo. Uma viúva, que tecnicamente ainda estava prometida para a família dele, aparece grávida. O escândalo era total. E lá está Judá de novo, o patriarca, o juiz. Sem pensar 2 vezes, ele exige a punição máxima, completamente cego para o fato de que ele mesmo era a causa de tudo aquilo. Acontece que Tamar estava preparada. Ela não se defende com desculpas, mas com um recado e uma prova que não tinha como contestar. Ela não acusa ele diretamente. Ela só apresenta os fatos e deixa a verdade falar por si. É aqui que a gente vê a genialidade do plano da Tamar. Aqueles mesmos objetos que o Judá deixou como garantia de um encontro anônimo agora se tornam uma prova pública da identidade dele e principalmente da falha dele. Tenta imaginar essa cena, a gritaria da multidão, a raiva do Judá e, de repente, um silêncio absoluto, naquele momento em que ele olha para aqueles objetos e a verdade o atinge como um raio. Essa é a grande virada da história.
Em público, Judá não só retira a acusação, como ele admite a própria injustiça. Ele reconhece que o ato desesperado dela foi uma resposta direta à promessa que ele quebrou. Ela foi atrás da justiça que ele tinha negado. A história poderia muito bem acabar aqui, né? Com a justiça sendo feita. Mas o que acontece a seguir eleva essa narrativa de um drama de família para um momento fundamental na história da salvação. O resultado daquele encontro na estrada não foi só uma criança, mas duas. E um deles, Pérez, teria um papel na história que ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever. E aqui está o verdadeiro choque dessa história. A linhagem messiânica, a linhagem real de Israel, ela não vem de um caminho perfeito, certinho. Pelo contrário, ela passa diretamente por esse ato de desespero e de busca por justiça. Pérez, o filho que nasceu de todo esse caos, se torna um ancestral direto do maior rei de Israel, Davi, e no fim das contas, do próprio Messias. Então, por que a Bíblia se dá o trabalho de incluir este capítulo tão estranho, tão desconfortável, que até interrompe a famosa história de José? É porque as lições aqui são muito profundas e essenciais. Essa narrativa mostra que os planos divinos muitas vezes são construídos com os fios tortos da vida humana. Pessoas imperfeitas, situações confusas e até atos desesperados são usados para cumprir propósitos maiores. A história de Tamar nos mostra que ninguém está tão esquecido que não possa ter um papel grandioso na história. E assim, enquanto a linhagem de Judá é salva por um ato de justiça desesperada, a gente não pode esquecer do outro fio dessa meada. Longe dali, lá no Egito, o irmão que o próprio Judá ajudou a vender, José, estava enfrentando suas próprias injustiças. E o caminho dele, assim como o de Tamar, também vai levar a um final que vai mudar o curso da história para sempre.